Volta na Europa. Boa noite, amiga. Boa noite, Ale. Boa noite. Boa noite a todos. E voltamos na Europa, né, amiga? A nossa convidada é uma mulher que vive em Madrid, se não vou errar, justo, né? E uma pequena apresentação, é sua amiga, eu sei que você conhece muito bem ela. Bom, sim, vamos dar uma resumida. A Ricotinha, eu sei que ela é brasileira, né? Nós começamos a ter contato mais agora. E ela vive aqui em Madrid. Mas, assim, ela tem várias coisas que eu acho bem legal que ela mesma fale, que ela mesma conte, porque nossa relação começou a ser mais próxima agora, por causa do Madrid Tem Capoeira, porque ela é uma pessoa que está indo sempre, também está participando. Teve vários momentos assim que ela esteve muito presente, então isso foi de muita ajuda para todos nós, né? Mas ela, a hora que ela já deve estar chegando por aí, ela vai ter bastante coisa para contar para todo mundo, com certeza. Vamos mandar um grande abraço a todos os nossos followers e velhos convidados. O professor Chico passou por aqui, o Ivan Escorpão, tem muita gente que está já conectada, também a nossa convidada. Então, logo vamos chamar a professora Ricotinha. Pronto. E vamos apresentar... Um grande abraço aí para todo mundo. O professor Chico estava na roda também do Retiro esse final de semana. Foi, né? Nesse final de semana foi, né? Eu vi lá no Instagram. Foi esse domingo. Olá! Chegou! Bem-vinda à live, a Capoeira e elas. Vamos apresentar a professora Ricotinha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo beleza. Então, Ricotinha, fala aí pra gente, de onde você é lá no Brasil, um resumo assim mais seu pessoal. Um resumo geral, vamos lá. Bom, eu sou da cidade de Uberaba, em Minas Gerais, né? Nasci e criada lá, apesar de me sentir um pouquinho do Goiás, porque a família por parte da minha mãe é toda do Goiás, então tem um pouquinho desse coração goiano também. Comecei capoeira com 10 anos de idade, no ano 2000 exatamente. Comecei a treinar com um professor roqueiro, hoje contramestre. Infelizmente, contramestre roqueiro, no momento deu uma afastada por questões de prioridades, né, na vida pessoal dele. Mas segui firme com um parceiro dele que ele sempre teve, que é o mestre Crei. Né, a gente sempre, na verdade, eles sempre tiveram um trabalho juntos, né? Então, estou com o mestre Crei também, considero que comecei com ele também, porque eles eram muito parceiros, né? Estavam sempre juntos e indiretamente também ligado ao nosso mestre Halil, que é o presidente fundador do grupo Raiz do Brasil. Ah, legal. Muito bem. Então, você começou no ano 2000, você disse que você estava com 10 anos. Exato. Uma criança, né? Então, uma das primeiras perguntas que a gente faz na live é isso assim, né? Como foi seu primeiro contato visual, né? Quando você viu por primeira vez a capoeira? Sendo tão criança, você lembra? Criança, assim, primeiro momento? Lembro perfeitamente, porque foi amor à primeira vista, né? Estava com minha mãe, com meu padrasto, numa pracinha onde tinha uma feirinha na cidade. E estava tendo uma roda de capoeira e eu paralisei e fiquei em estado de choque. E a partir dali eu falei, é isso que eu quero para mim, é a minha vida, e resumida, é isso, eu achei. Então foi um amor à primeira vista, desde quando eu vi essa roda e eu comecei a colocar minha mãe louca, que eu queria fazer capoeira. O que acontece? Exatamente aí que eu ia perguntar. E como foi para sua mãe, né? Para os seus pais, minha mãe era muito dependente na época, né? Era dona de casa, né? Cuidava de filhos. O meu pai, ele, como toda aquela época, né? Todo mundo, homens, tinham um preconceito, né? Falava que capoeira não era coisa de mulher, capoeira é coisa de... Além de ser de homem, a maioria é mala, então, não, onde já se viu você fazer capoeira, então eu passei por esse perrengue.
até que eu comecei a treinar escondido. E, na verdade, eu ia muito para uma pracinha perto da minha casa e tinha uns meninos que faziam movimentos de capoeira. E eles eram já meus amigos, né? De rua. E eu fiquei louca, ai, onde você faz capoeira, me leva, me leva. E ele falou, tem uma academia aqui perto, vamos lá comigo tal dia. E eu ia para como se fosse para ir brincar na pracinha, né? E fui para academia com ele. E aí, quando eu cheguei lá, o professor, no caso hoje, o contramestre roqueiro, me chamou para fazer uma aula experimental. E eu, lógico que eu fiz. E aí, no que eu fiz a aula inteira lá, louca, apaixonada, e ele ficou doido lá comigo também. E aí ele ofereceu, ele falou, nossa, eu quero muito que você treina, você tem futuro, que legal, não sei o quê. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, minha mãe não tem dinheiro para pagar e meu pai não quer que eu faça, não sei o quê. Mas aí ele perguntou, mas você mora com seu pai? Eu falei, não, eu moro com a minha mãe. Ele falou, olha, eu vou tentar ver se eu consigo uma bolsa aqui para você na academia, não sei o quê. Você quer mesmo? Eu falei, quero. E aí o contramestre roqueiro me deu uma bolsa na academia, na época era paga, e eu comecei a meio que treinar escondida a princípio, que a aceitação surgiu quando foi ter o primeiro evento, o primeiro batizado que os meninos fizeram. Como chamou ele? Com qual? Ei, pai, vem comigo que eu te mostrar uma coisa. O que disse para ele? Porque como eu era muito criança, e na época minha mãe, né, é dona de casa, e com outra criança também, tinha um irmão mais novo, minha mãe não pôde ir para assistir. E ela falou, vou falar pro seu pai. E é lá perto da casa do seu pai. Então você chama ele. E eu morrendo de medo. Ai, mas ele vai danar comigo, ele não vai deixar. Não, não, eu já deixei. Eu vou só avisar para ele ir lá com você, porque eu não posso ir. E foi quando ela falou, realmente o evento foi num clube perto da casa do meu pai, que era o Clube Sírio-Libanês, numa quadra do clube, né, no ginásio. E aí meu pai foi. E ele foi, só que ele foi meio emburrado, desconfiado, mas quando ele viu, aí ficou todo orgulhoso, viu que capoeira era coisa séria, que o pessoal lá era tudo gente boa, pessoal de estudo, né, enfim. E aí ele começou a abrir mão, né, daquele lado machista e acabou aceitando e começou a ficar orgulhoso também. Ótimo. Mas é legal também a gente fazer uma observação sobre o que você está falando, porque até essa época, eu acho que o ano 2000 foi uma época de transição também, né? Você era muito criança, mas eu já era bem adulta. Então eu me lembro da capoeira nessa época e eu me lembro que foi um momento assim que muitas crianças treinavam, muitas mulheres começaram a treinar. Então realmente assim, eu até considero que seu pai tinha uma certa tinha uma certa parte de razão, né? Porque eu imagino que a visão que ele tinha da capoeira naquele momento era uma visão do que se vivia alguns anos antes, né? Que era muito isso mesmo, era só mais homens, eram pouquíssimas mulheres que praticavam capoeira, criança muitas vezes nem tinha uma aula mais específica para uma criança, era a criança que estava no meio de uma aula de adultos, então era tudo muito complicado, né, de se aceitar. Mas é legal saber que pelo amor à arte, né, pela essa paixão que você teve por ela de primeira, você conseguiu fazer eles abrirem os olhos e verem realmente como é a capoeira, né? Porque a capoeira sempre foi o que ela é. As pessoas é que não sabiam lidar com ela, né? Exatamente. Foi bem difícil no começo, porque realmente tinha pouquíssimas mulheres, né? Quase nenhuma. E antes de ter essa entrada na academia, minha mãe tinha pedido para o meu padrasto ir comigo olhar um projeto social que tinha num outro clube, que não era pago, né? E ele chegou a me levar nesse outro clube para olhar. E o meu padrasto, ele já era reformado militar, então tinha outra visão também, que não era, né, muito boa. Quando ele chegou comigo nesse clube, a gente chegou lá para poder ver, né, fazer uma aula experimental, ver como é que era, fazer a inscrição, e ele chegou lá e realmente eram todos homens, né, e muitos
desses homens nesse projeto social, e menino também, estavam envolvidos com droga. E ele, como da área militar, né, ele conhecia, ele sabia, e aí ele já pegou no meu braço e falou, não, você não vai fazer isso, porque ele me criava também como pai. Então eu tive os dois pais, entre aspas, né, contra, né? Nenhum deles era a favor de que eu começasse na capoeira e tinha realmente essa visão, e realmente não tinha mulher, e realmente tinha um público, assim, que teve alguns tipos de problema, né, com drogas, com a criminalidade, né, porque a capoeira vem dessa resistência também. A gente sabe, se a gente for buscar o histórico da capoeira, né, tem tudo a justificativa, né, porque que por muitos anos realmente tinha essa ligação, enfim. Então eu passei pela, né, a proibição dos dois lados paternos que eu tinha nesse começo. Bom, mas desafio foi desde o início. E quando você fez a sua primeira aula, você lembra como foi essa primeira aula? Lembro perfeitamente. Academia lotada, todo mundo gingando para um lado para o outro junto, e aquela queixada, todo mundo junto, meu olho brilhou, eu ficava assim, eu tremia assim, de alegria, de emoção. De verdade, foi amor à primeira vista. A partir daí, eu sabia que era para a vida inteira. É um amor pela capoeira que eu acho que é inexplicável. Só quem é capoeirista, na verdade, sente. E é engraçado, né, que vocês estão buscando essas memórias aqui comigo e vai passando um filme na minha cabeça e é bem legal. Esse é o objetivo. Esse aqui é o objetivo. É viver isso, né? É passar por isso. Bem, agora eu quero só para um momentinho para mandar um grande abraço aos mestres que estão participando agora nessa live. O mestre Muralha falou que é o seu grande fã. Beijo, mestre Muralha. O mestre Sandália, a mestra Puma, que estão passando todos por aqui, passando, dar um oi para a gente, fortalecendo o trabalho desse projeto, e também para ter viva essa live. Um grande abraço para todos que estão passando por aqui. Sim, grande abraço, sim. Obrigada, gente. Muito. Viveu tudo isso, aí você começou a perceber que você tinha que estudar, que, né, tinha que continuar. E como é que foi? Porque eu me lembro de você ter vindo para Madrid, ter vindo para a Europa, morou aqui um tempo, se eu não estou enganada, eu viveu aqui uma época, e depois voltou, e agora voltou de novo, né? Como foi essa primeira vinda para cá? Ale, então... Você foi para outros lugares antes de vir para a Europa? Não, eu vim para a Europa mesmo, e eu vim com a intenção de trabalhar com capoeira, tanto é que eu tive que pagar aqueles extras, né, porque eu trouxe todos os meus instrumentos, trouxe berimbau, atabaque, pandeira, agogô, todos os instrumentos, então Caramba. Assim, eu vim com a intenção, vou trabalhar com capoeira, mas o que acontece? Quando eu cheguei aqui, não era tão fácil, né, na minha cidade, onde eu moro, eu já tenho um nome, então, assim, é diferente. Aqui era como realmente recomeçar, construir, né, um processo de formiga, e ainda rola aquele negócio, né, eu estava ilegal, então não tinha visto, então para conseguir as portas abertas na academia, né, praticamente impossível. Então, assim, que eu acabei fazendo? Mesmo assim, não desisti, bati em muitas portas de academia, infelizmente as portas fechadas, eu não desisti, e aí eu me inscrevi para ser voluntária na Cruz Vermelha, né, que é a Cruz Roja aqui na Espanha. A Cruz Vermelha é uma ONG mundial, acredito que todo mundo conhece. Sim. E para entrar na Cruz Vermelha, você tem que fazer um processo seletivo como se fosse um trabalho como outro qualquer. E eu fiz esse processo seletivo, consegui passar, apresentei meu projeto de capoeira e eu fui aprovada. E eu consegui entrar dentro da ONG, da Cruz Vermelha, porque mesmo que é para ser voluntário, você tem que fazer todo um processo, né? Então, fiquei muito feliz na época e comecei um trabalho na Cruz Vermelha. E aí deu certo, estava indo bem, e aí eu acabei tendo
um problema fora, né? Tive uma lesão, eu estourei os ligamentos do joelho. E nessa época foi feia a lesão, eu não estava conseguindo nem andar, então eu tive que paralisar o projeto. E eu ia voltar para o Brasil para operar o joelho e tal, né? Porque eu até pagava o plano de saúde daqui, mas precisava de mais 4 meses para cumprir o período de carência. E aí eu estava decidida, como que eu vou sobreviver, né? Sem trabalhar, né? Porque a vida inteira, né, trabalhando com esporte e tal. E aqui é complicado, não tinha como ficar aqui sem trabalhar. Eu disse que estava conversando com uma prima minha que morava em Londres na época, Uhum. né? E eu falei, nossa, eu vou ter que ir embora, tô indo embora, porque rompi o ligamento, não sei o quê. E eu só poderia fazer cirurgia daqui 4 meses, pelo plano de saúde. E então vou ter que ir embora e tal. E ela, não, você tá doida? Você chegou até aqui para ir embora, você não vai embora, não. Falei, como que não? Como é que eu vou viver, né? Vou viver de quê, né? Preciso de trabalhar, eu não tô conseguindo, tenho que operar, não, eu não tenho dinheiro para me bancar 4 meses aqui sem trabalhar e tal. Ela, não, você vem aqui para Londres, te ajuda aqui com tudo, você me ajuda a cuidar dos meus filhos, que ela tinha 2 crianças, né? Vamos fortalecendo seu joelho aqui, pelo menos até da época de você operar. Aí você volta para Madrid, você fica esse tempo aqui comigo em Londres. E aí fui para Londres, né? Toda mancueba, corra. Morei em Londres esses 4 meses até dar o tempo de eu poder voltar e operar. E deu certo, eu voltei e operei, só que o médico deixou claro, ó, são pelo menos 6 meses sem esporte, porque por mais que você se sinta bem, a cicatrização interna demora, né? E você pode jogar a cirurgia, pro alto se você fizer alguma coisa, né? E eu falei, vixe, né? E agora? Então são mais 6 meses, o que que eu vou fazer, né? Eu preciso trabalhar. E aí, nesse período, eu me mudei para Mallorca por mais facilidade de trabalho lá, né, que tinha. E acabei fazendo um trabalho como artista de rua e não deixei a capoeira de lado, porque levei meus instrumentos de capoeira. Conheci um baiano lá que não era capoeirista, era músico. E a gente trabalhou com um artista de rua lá e foi super legal, até dar o tempo do meu joelho recuperar e eu voltar outra vez para Madrid. E Ah, voltei de novo para Madrid, deu certo, assim, tava bem. Só que eu comecei a ter um incômodo muito grande, no trapézio, no pescoço, na cervical. E aí foi onde eu descobri uma lesão muito grave, que eu estava prestes a ficar tetraplégica e tive puta. que voltar às pressas para o Brasil. 2 dias depois eu já estava no Brasil e com um grande risco, né? E lá eu fiz cirurgia e em um ano estava bem recuperada já, né? Fiz outras cirurgias no joelho lá, emendei 3 cirurgias lá. Já Em que um ano estava eu lá? estava com a passagem para voltar, pronta para voltar, e aí começou a pandemia, né? E aí os aeroportos fecharam, acabei tendo que ficar no Brasil. Quando eu vi que ia demorar, que não ia ser rápido, né, esse processo da pandemia, eu retomei meus trabalhos no Brasil, e inclusive o trabalho de capoeira, De que capoeira. foi muito bacana, não me arrependo de nada. Meus alunos que eram pequenos voltaram já adolescentes, adultos, voltaram a treinar comigo, todo mundo muito empolgado, teve a geração nova. Teve uma galera muito legal que em 2 anos eu refiz um trabalho assim, estava com 50 alunos lá, alunos fortes que seguiram, né? A grande deles seguiram. Deixei um amigo lá dando aula de capoeira no meu lugar e retomei o trabalho lá super forte também. Que Ótimo. Mas bom, você você tá. vê uma situação de um momento tão complicado da vida, de alguma maneira você conseguiu reverter essa situação de uma forma positiva, né? Isso também acaba que no final a vida é assim, né? Se a gente parar naqueles obstáculos, que você teve vários, né? Não foi nem um nem dois, foram vários, E mas importantes também, você porque conseguiu, são conseguiu virar. operações Mas antes de que. falar para os dias de hoje, né? Que você está fazendo hoje de novo aqui em Madrid e tal, eu queria perguntar para você uma coisa.
teve algum momento da tua história dentro da capoeira que te marcou mais? Cara, um momento que marcou muito, assim, foi a almejada corda azul, né? No nosso grupo é a corda de monitor, né? Que é onde você passa do processo de aluno para legalmente já poderia dar aula, né? Apesar de que eu já dava aula lá atrás, mas que legalmente você já pode dar aula, começar um trabalho. E quando eu peguei essa corda azul, eu tinha sofrido um acidente também recente, que foi bem grave também, que eu quase perdi meu braço na época, foi um acidente de moto, né? E eu mesmo com braços, com as mãos sem movimento e o braço debilitado, eu com gesso até aqui no ombro, sem movimentar o braço, eu ia para academia treinar com um braço só. Eu readaptei meu jogo porque eu não usava mais o braço esquerdo, foi o braço que foi lesionado. Então a corda azul passou um filme na minha cabeça em relação a esse momento, né, que eu vivenciei, que o médico, de acordo com o médico, eu não podia nunca mais fazer esporte na vida, porque se acontecesse, se eu caísse de mau jeito, ia ter que amputar o braço, porque o meu braço chegou a necrosar, que eu tive perda óssea, enfim, foi bem grave e tal também. E aí passou esse filme na minha cabeça, juntamente com a tão sonhada conquista da corda azul, né? Então foi muito forte, foi bem emocionante. Eu ainda estava com o braço também debilitado, né? Mas já tinha voltado a jogar, já tinha aprendido a adaptar o meu jogo pela situação com qual eu me encontrava. Então marcou muito. Mas que Ricotinha, guerreira, o seu apelido de verdade, porque nunca desistiu, cada dia, cada momento. Nossa, eu já, não, parei não, mas depois a primeira lesão ao joelho, depois aqui na coluna, caramba, depois o braço ao final, Cara, guerreira, deixa eu Ricotinha, te não falar, é? a capoeira, ela é uma marca de resistência, né? Sim. E eu me considero a resistência. Eu tô com 12 cirurgias no corpo, né? Muitas lesões. E, e Ainda assim, tá cara, às viva, vezes tá eu lá. falo a pessoa, ah, não, o meu joelho dói, não vou treinar, não. Aí eu falo, não é possível, gente, como, né? A gente adapta, sempre dá um jeito, assim, não tem. Na verdade, não treina quem não quer, né? Isso. Então a capoeira mostra isso, a capoeira é resistência. Nós, mulheres, também somos símbolos de resistência, ainda mais como capoeirista, né? Porque No mesmo momento, né, depois, assim que eu tive o acidente, foi no ano que eu comecei a Universidade de Educação Física, né, o curso de Educação Física, e desde o primeiro ano, mesmo com o braço debilitada, eu comecei a fazer um estágio que tinha disponível, né, pela prefeitura da cidade, só que a gente não escolhia a turma com quem trabalhar, né, eles te davam um horário e a turma que caísse na sua mão. E me jogaram para dar aula num clube. E os alunos que caíram na minha mão foram alunos da ACD, que era uma escola que tinha lá na minha cidade, que é a Associação de Crianças Deficientes, né? E para dar aula de capoeira para o pessoal da ACD, para as pessoas especiais. E foi onde me deu um boom na vida, assim, né? Porque para mim foi acho que o trabalho mais importante que eu tive com a capoeira. E eu comecei esse trabalho com eles, e aí eu olhava assim meu braço, e eles naquela persistência, resistência, eu falei, caramba, é só um braço, né? é, É só um braço, olha isso, né? E ao mesmo tempo chorava toda a aula, eu terminava a aula, chorava e agradecia, obrigada, né? Que foi só um braço o problema que eu tive, né? E assim, mudou totalmente minha cabeça também. E fiz um trabalho de capoeira com eles por mais de 2 anos e foi muito legal e fez parte da minha evolução como capoeirista e cidadã. mas também como professora, não como educadora física, como educadora de capoeira, porque Sem dar dúvida. aula às pessoas assim especiais
você é aluno também, porque está aprendendo, ensinando e aprendendo. É uma escola de Com vida. certeza, aprendi muito, foi muito legal. Aí agora Muito. você já está aqui. Você já está aqui, eu sei da tua parte da capoeira, vejo algo no teu Instagram sobre o seu trabalho de personal trainer, que eu vejo também que você trabalha bastante com isso, suas aulas de jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente agora já o que você está tendo aqui, tua realidade de hoje aqui. Então, voltei aqui, retomei, eu tinha alguns alunos de personal trainer da outra vez, então eu contactuei com eles quando eu estava voltando e alguns deles retomaram as aulas comigo. E dentro desses alunos, dos antigos, está uma menina também que fez aula de personal de capoeira comigo da outra vez e retomou essas aulas também. E foi muito bacana, assim, começar um personal com essa menina, porque eu, assim, um pouco insegura em relação, na época, né, ao idioma, né? E eu tentando explicar, assim, falei, olha, porque eu tinha colocado um anúncio, né, como personal trainer e como professora de capoeira e defesa pessoal, né, que trabalho com isso também. E aí a menina contactou comigo que queria fazer lutas, né? Eu falei, bom, quer fazer lutas, né? Já tive minha experiência, minha vivência também no karatê, no Muay Thai, no boxe, né? Mas eu sou professora de capoeira, né? Enfim, sempre quis trabalhar com capoeira. E aí eu falei pra ela, falei, ai, se você quiser, né, a gente faz alguma coisinha de boxe, de defesa pessoal, de Muay Thai e tal. Ela, não, eu quero fazer capoeira. Eu falei, oi? Eu quero fazer capoeira. Yes! Aqui é esse Capoeira! lugar. E aí ela começou a fazer aula de personal de capoeira comigo, assim, foi bem bacana, né? Porque como personal no Brasil de capoeira, eu não tinha trabalhado, sempre tive turmas, né? Agora não aula personalizada, né? Como era o que ela queria. Então, achei muito bacana uma espanhola interessar pela nossa cultura a ponto de pagar um treinamento personalizado, né? Personalizado. E aí, fora ela, apareceu outros também, né? Tenho outra aluna também de capoeira e de personal também. Tenho muitas buscas, pessoas interessadas. Inclusive, estou só esperando sair a parte da minha documentação para abrir a turma também, porque eu estou com uma listinha de pessoas que são interessadas, né? Então, pretendo estar recomeçando aí um trabalho mais específico com turma aberta, que é o que eu sempre almejei aí também. É sim. Ah, legal. A alma Então da já capoeira. sabe. Entrar no Instagram da Ricotinha, a gente vai colocar na publicação da live, aí o arroba dela, para quem queira as aulas particulares de capoeira, de luta, defesa pessoal, bom, tudo. Tudo que vocês tiverem a fim de saber sobre artes marciais, vocês entrem em contato com ela, que ela está se adaptando. Perguntar para a Ricotinha. Ricotinha, se você puder definir, já tem aí, isso aí, anota aí. Anoto. Se você puder definir a capoeira em uma palavra, qual seria? Vida. Vida. Capoeira é a minha vida, sempre foi. Foi paixão à primeira vista, eu sabia que ela ia ser por toda a eternidade. Capoeira é vida, a palavra que define é vida. Respondeu logo. Depois, rápido. Nem caiu a palavra no chão, que ela já estava pronta com a resposta. Eu gosto muito daquela música antiga, o povo quase não canta mais ela, assim, eu vejo bem pouco, né? Até porque é um ritmo mais tranquilo também. Mas eu cantei muito e chorava também nos momentos, né, que eu não Se estava tem um podendo. berimbau, pode tocar, com atabaque, com berimbau, pode fazer aquela música, se você quer, Essa live é de leveza, Vou pegar aqui, deixa eu Vamos ver. concluímos essa live com a música. Isso aí. Porque aqui, ó, tem. Um atabaque e o pandeiro, pronto. Deixa eu ajeitar aqui o. Vamos lá. Vamos lá. Sem capoeira
capoeira não posso viver. Sou peixe fora do mar, passarinho sem voar, dia sem escurecer. Sem Capoeira não posso viver. Sou peixe fora do mar, Passarinho sem voar, dia sem escurecer. Peixe fora d'água morre, o dia tem que escurecer. E eu sem capoeira, não sei o que vou fazer. Sem capoeira não posso viver. Sou peixe fora do mar, passarinho sem voar, dia sem escurecer. Tudo bem, isso aí. Um abraço mesmo. Todo mundo que esteve presente. Muito obrigado. Minha mãe que está aí também na live, enfim, meus amigos que passaram, todo mundo. Obrigado, pessoal. E desculpa, Ricotinha. Mara Beatriz é sua mãe? Exato. Abraço grande para a mãe. Muito obrigado por ter uma filha assim. Sem palavras, de verdade. É muito, muito especial. Continua, desculpa, Natália. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram, que estiveram na live. A live está sendo gravada, a gente vai publicar, tá? Todo mundo vai poder ver, você vai poder compartilhar com as pessoas. Entrem no Instagram da Ricotinha, a gente vai colocar o @ do Instagram, peçam informação sobre essa aula, sobre a roda, sobre os projetos que ela tem, sobre os trabalhos que ela já está desenvolvendo aqui por Madrid. Espero te ver sempre na Roda de Madrid, sabe? Você já faz parte do projeto, da história, e seja sempre bem-vinda. E vamos cada vez se juntar mais, se unir mais, que isso é o que vai fazer a diferença. Obrigada de verdade, espero que você tenha gostado e até uma próxima. Um beijo, gente.